eu consegui passar pela triagem da GUP. E olha só que engraçado, eu depois tive um feedback do gestor, depois eu conto essa história, mas ele falou que avaliou mais de 400 currículos. E no fim ele ficou com 3. E o meu era um dos 3. E na semana seguinte era o PRHD. Então eu tentei adiantar várias coisas. E aí no dia, você vê do PRHD que você passa o dia inteiro, né? Fazendo, você perguntando. Eu vi que faltava muita coisa ainda para mim. Então, ao mesmo tempo que você falava assim, falta isso, eu ia ajeitando as coisas. E aí eu lembro que na semana seguinte eu comecei a receber mensagem no WhatsApp. E assim, não parou. Foram mais de 10 entrevistas que eu fiz nesse processo. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Polly? Oi, Rick, tudo bem, você? Tudo ótimo. Polly, para a gente começar essa conversa, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Consegui em 43 dias. Eita, coisa boa! E a área foi qual? Eu vou ser analista de projetos e processos. Projetos e processos? Exato. Que legal, Polly. Muito bom, muito bom. Me conte uma coisa, quando você me conheceu, você estava empregada ou estava desempregada? Não, eu estava desempregada. Eu tinha acabado de sair, tinha um mês mais ou menos que eu saí da última empresa. E aí eu precisava de direcionamento e achei você, até engraçado que eu falei nos últimos plantões, que eu achei você no 45 minutos do segundo tempo. Então foi de Foi última mesmo? hora. E aí Você me conheceu pelo LinkedIn, pelo YouTube, você lembra? o YouTube. Foi assim, eu estava procurando sobre a GUP, aí achei um vídeo seu, aí eu gostei, comprei o curso só da GUP. E aí, acho que foi no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu recebi uma mensagem de uma equipe, de alguém da sua equipe, e aí perguntou: você assistiu o último vídeo das lives? Você assistiu as lives? Aí eu, que live? Não estou sabendo de nada. Aí eu, porque já tinha fechado os 3 dias, né, de live lá do curso Sim. gratuito. Aí ela liberou o terceiro vídeo, aí eu assisti inteiro, eu falei, não, eu vou comprar esse aqui. Aí decidi, comprei. Que legal, Polly. Eu não lembrava dessa história, acho que minha equipe não me falou também, que Foi você de tinha sido última aluno hora, eu do... nem tinha visto, não sabia de curso gratuito de Nossa, nada. Só que eu que sou muito legal. decidida, então era algo que eu já estava buscando, um direcionamento para achar um emprego. Então eu falei, eu Que legal. vou dar uma chance. E curiosidade, você já tinha assistido o conteúdo da GUP antes de entrar no PRH? Não, eu comecei. Aí eu fiquei um pouco assim, tá, é isso. E aí foi logo em seguida que eu recebi essa Entendi. mensagem e aí decidi confiar no PRH, que é o processo inteiro, né? Que é desde o início, Total. currículo, engloba tudo. Total. E curiosidade, assim, tem muita gente que comprou o curso de GUP e fala, não, Rick, eu já tenho o curso de GUP, eu não preciso do PRH. Você acha que faz diferença ter o conteúdo completo do PRH comparado só ao curso da GUP? Ai, com certeza. Porque você pega tudo. Você pega currículo, você pega LinkedIn, você pega entrevista, autoconhecimento. A GUP, querendo ou não, é só direcionado para ATS, mas o resto já engloba tudo. Então, era algo que eu Total. queria. Eu queria ver onde eu estava errando em entrevista, quais as histórias que eu não estava contando direito. Então, foi bem mais completo. Que legal, pô, que legal. Então, mas você chegou a entrar no mesmo período que a galera da sua turma entrou, na turma 13? Pegou a turma? Foi bem no início. Peguei. Foi na semana, eu acho que fechava, lembrei aqui, fechava, sei lá, na quarta-feira à noite. Eu peguei 11 horas da noite o curso. Então, foi assim, eu perdi Que os primeiros legal. plantões que você deu, né, assim, da Sim. turma. E aí eu perdi os primeiros, eu só fui entrar, de fato, na semana seguinte. Que legal, que legal. E me conte aí, quando você entrou no PRH, quais foram as primeiras impressões que você teve com o curso, a comunidade, plantões, enfim? Não, então, eu fui bem assim, cara, eu vou fazer todo o processo. Se eu comprei, é porque eu vou seguir toda a metodologia. Então, eu comecei do autoconhecimento, eu achei muito importante essa parte, assim, foi uma das principais para mim, foi o autoconhecimento, de entender o meu temperamento, entender tudo. E Qual é aí, mesmo seu temperamento? eu sou colérica. Descobri no Ah, curso, porque eu achava que eu era sanguínea. Aí eu lembro de um plantão contigo e você fala, mas como que você reage a isso? Aí eu, caramba, eu sou colérica, então descobri assim.
E aí que foi, assim, eu fui indo aos poucos, a comunidade do bem também, eu comprei depois, foi até uma coisa que eu vi que você falou que foi a primeira vez que vendeu separado, mas assim, foi muito importante a comunidade do bem, eu tive contato com vários, chegou a fazer vídeo, eu fiz vídeo com o Mauri, por exemplo, então a gente Que sempre conversa legal, no LinkedIn com outras pessoas, de outras turmas também, então todo mundo que se ajudando, legal. foi muito O Mauri importante. já é dedicado especialista, já Ah, gravou comigo. Então, ai, para quem estiver assistindo a entrevista da Poli, também já vai poder depois pular lá do Mauri e ver como é que foi a jornada dele. É bom demais, né? Ver todo mundo conseguindo emprego. com certeza. Que legal, Poli. E me conte, então. Aí você entrou no PRH, fez todo o processo direitinho, o autoconhecimento, participou dos plantões. E você, dentro da jornada do PRH, você já começou a ter resultado como, ali? Você foi abordada no LinkedIn, você começou a se inscrever nas vagas e teve resultado? Como é que foi essa jornada de sucesso? Foi, para mim, assim, foi o PRH Day, porque eu tenho tudo anotado, é uma coisa que eu faço até para memorizar, para lembrar o que, que eu tenho que fazer. Então, toda aula que eu assistia, eu anotava. E aí eu comecei, sei lá, numa sexta-feira, e na semana seguinte era o PRH Day. Então, eu tentei adiantar várias coisas, e aí no dia você vê do PRH Day que você passa o dia inteiro, né, fazendo, você perguntando, eu vi que faltava muita coisa ainda para mim. Então, ao mesmo tempo que você falava assim, ah, falta isso, eu ia ajeitando as coisas. Então, foi assim, sexta-feira, o PRHD, eu comecei a ajustar LinkedIn, currículo, porque eu estava me preparando para esse dia. Então, fui ajustando na hora. E nesse dia eu viajei. Passei o final de semana fora, que foi logo, eu até saí um pouquinho mais cedo da live, né? E aí eu lembro que na semana seguinte eu comecei a receber mensagem no WhatsApp. E assim, não parou, sabe? Foi, ah, te achei na Cato. Aí uns me falavam de onde tinham me achado, outros não. E aí foi Cato, foi Indeed, né? Que legal! Então foram vários assim que foram surgindo. Ah, a gente gostaria de entrar, fazer uma entrevista. Aí eu entrava. Foram mais de 10 entrevistas que eu fiz nesse processo. Nossa, que legal! Tô anotando tudo, tá? Aqui dessas informações. Foi logo em seguida, E sabe, de ajustar. que legal, Polly, porque assim, o PHD, para quem não sabe, é um evento que a gente faz um dia imersivo no Zoom, em que a gente passa por todo o 80-20 do método do PRH. Então é o 80-20 autoconhecimento, 80-20 de LinkedIn, 80-20 de currículo, porque dentro do PRH são mais de 150 aulas, se não me engano, é aula pra caramba, bastante conteúdo, e às vezes a pessoa faz e se sente meio perdida. Será que eu fiz certo? Será que minha nota tá boa do LinkedIn? Minha nota do currículo tá legal? E a gente vai dando esse direcional para poder ajudar a galera. Mas tem muita gente que participa do PHD e, beleza, vê que a nota tá baixa e não muda, né? Acho que o seu caso foi, você percebeu que sua nota provavelmente em algum ponto pilar estava baixa e foi lá e mudou, né? Pois é, foi exatamente. E até engraçado que eu fui ver, assim que eu consegui o emprego, eu fui ver quanto de aula eu já tinha assistido. Eu só assisti 50%. Eu não consegui ainda terminar. Então é muita informação, é muita coisa. Eu acho que ainda falta mais coisa para eu fazer, assim, que eu vi, não fiz, que poderia ter dado um resultado mais rápido, talvez, ou melhor. Mas, nossa, foi muito bom. Que legal, que legal. E você falou que recebeu várias abordagens, te avisaram que foram de sites diferentes, e nesses sites você sempre aplicou o currículo do PRH? Sempre, sempre. Depois que eu fiz o PRHD, eu comecei a aplicar. Então, do Indeed, eu lembro que foi isso. Eu apliquei numa vaga e com o currículo do PRH. E aí eu fui Que legal, abordada no WhatsApp. que legal, que legal. Polly, curiosidade, como é que era seu currículo antes do PRH e como que ficou pós-PRH? Então, ele era de 2 páginas. Aí, quando você falou, acho que foi nesse vídeo do curso gratuito que eu assisti, você falou em uma. E eu falei, gente, como é que eu vou conseguir colocar toda a minha carreira ali, né? E aí você ensina como colocar em uma página, tudo. Então, melhorou muito. Assim, sem dúvidas, ficou mais claro. Eu não sabia da parte de resumo, então nunca tinha botado resumo. Então, tem várias coisas assim que deu para melhorar bem, sabe? Que legal. Você, com a sua senioridade, comparando o currículo PRH e o currículo antigo, você acha que o seu novo currículo tem mais histórias, mais números, mais gatilhos mentais do que o antigo com 2 páginas? Com certeza, com certeza. Apesar que a outra tinha tudo, mas nesse é muito direcionado. O do PRH é Total. direcionado para o que você quer, que você fala da vaga ideal, tudo. Então é bem direcionado.
Total. Tem muita gente que fala, Rick, mas eu não vai chamar atenção. Eu falo, vai chamar atenção, é só você botar as suas histórias, seus números, seus resultados. E quando eu falava de números, você achava que tinha números? Tinha alguns, mas assim, você fez a gente buscar, né? Eu nunca tinha parado para sentar e ver, gente, quantas pessoas tinham na equipe. Eu sabia, assim, um resultado específico, só. O Que legal. resto eu tive que sentar, parar, lembrar quantos foram, perguntar, talvez, para as outras pessoas que trabalharam comigo. Então, foi muito assim. É porque a gente vive uma carreira, às vezes, desorientada, né, Paulo? A gente não anota essas informações, não sabe que no Porque futuro aquilo vai não é precisar disso. importante. Exato. Pois é, Uma pois coisa que é. eu parei para pensar foi justamente isso, assim, tem muita coisa que eu fui assistindo, eu falo, gente, isso é tão óbvio, assim, da gente fazer, mas a gente não faz, entendeu? Não, a gente acha Sim, que não é necessário, então a gente vai total, pensando, e aí quando você fala, gente, faz isso, e é simples, são coisas simples para se fazer, e a gente não faz. total, total. Não, ó, a gente, na CRH, a gente tá lendo esse livro aqui, não sei se você já leu, que é Não. Storytelling com Dados. A gente tá, ontem a gente teve um encontro para falar sobre isso. Aí todo dia, de manhã, eu mando áudio pra galera da CRH, né, para mandar uma missão diária pro pessoal. A missão de hoje foi, pega uma história sua, faz o storytelling com dados e salva aí, porque mesmo você estando empregado, no futuro a gente pode precisar disso, vocês já sabem, né? Então, Exatamente. temos que salvar esses números aí para no futuro, seja para uma promoção, um aumento, seja para conseguir um novo emprego, é muito importante. E, Polly, essa vaga específica que você conseguiu, como é que foi a jornada? Você lembra se foi LinkedIn, foi site de vagas, indicação? Lembro. Essa a moça me achou, aí eu já não sei onde foi, mas ela veio no WhatsApp, a recrutadora, e aí ela mandou mensagem: Ah, Poliana, podemos conversar tudo? Aí, beleza, marcamos a entrevista. Foi entrevista com a RH primeiro. Eu lembro que durou 10 minutos, assim, foi muito rápido. E aí eu achei, gente, não deu certo, né? Foi muito rápido tal. Só que logo no dia seguinte ela falou: Ah, a gestora quer falar com você. Aí eu, beleza, então. E aí começou o processo na GUP, esse aí, porque ela me achou de alguma forma e aí aí ficou completo lá na GUP. E lá tinha entrevista RH, entrevista gestor, proposta final. E aí eu fiz a entrevista com a gestora, aí esse foi mais longo, foi bom, a gente teve conexão, assim, foi muito legal em relação a isso. Aí logo, isso tudo na mesma semana, fez, sei lá, segunda eu fiz com a RH e quarta eu fiz, aí depois a recrutadora veio de novo, Poliana, outro gestor quer falar com você, que é um acima dela. Aí eu, tá bom, mais um, e não tinha isso lá na GAMP. Aí eu fiz numa quinta. E aí eu lembro que também foi muito bom, assim, a gente conversou, durou tudo assim, seguir certinho o método, Sim, né? Aí demorou um tempo, aí uma semana depois eu até demorei para pedir feedback, aí ela falou: Poliana, ainda não tem resposta, mas eu te aviso. Aí eu, deixei. Aí foi que na semana seguinte eu perguntei de novo, ela falou: Poliana, você foi pré-aprovada, mas a vaga ainda não foi liberada. E aí foi que eu fiquei: tá bom, vou aguardar, né? E aí, não, aí eu fui seguindo com outros processos, até que recentemente ela veio falar: Poliana, a vaga foi aprovada, foi liberada e você está disponível? Eu falei: tô, então vamos. olha isso! Caramba, Polly, que interessante. E Porque olha tem que muita engraçado. gente que. Pode falar. É que na última semana, nessa semana que ela falou que eu estava disponível, eu tinha acabado de receber uma outra proposta, assim, um dia antes, que eu recusei, e eu estava passando por outro processo seletivo que eu também estava achando que eu ia conseguir. Acabou que não deu certo, mas foi bom, sabe? Para o processo, foi tudo na mesma semana. Sim. Você estava com 3 vagas quentes ali na mesma Exato, semana. Que total. legal, que legal. Não, e achei interessante isso na sua história, porque tem muita gente que fica, Rick, pô, mas tá demorando ali o retorno, parece que estão me cozinhando e tal. Pode dar certo? Eu falo, pode dar. As chances são pequenas? São. Mas o não você já tem. Então continua, espera o retorno, cobra. Pelo que eu entendi na sua história, você cobrou 2 vezes, né? Exato. Como a gente recomenda, no máximo 3. Nem chegou na terceira, na segunda já depois surtiu o efeito. Mas eu acho que fica de inspiração para alunos do PH mesmo, de que não perder as esperanças, né? É possível que a vaga de fato abra, que é verdade aquilo ali que estão falando para você. Demorou 20 dias até eu receber a proposta. Então, realmente, eu achei também que não ia dar, mas no final deu Olha certo. só, olha só. E, Polly, você fez 2 entrevistas, então, entrevista com gestoras, né? Uma que estava prevista dentro da GUP e outra que não estava.
me conte aí, o módulo de entrevistas, gatilhos mentais, de alguma forma te ajudou nesse processo? Com certeza. Não, tudo. Acho que todo mundo fala a sopa de letrinhas, né? Eu usei tudo. Tudo deu certo, como me apresentar, como... Teve perguntas, até eu falei com o Mauri, de perguntas assim de... Ah, quais são os seus pontos fortes? Só que bem mais do que estava. Então eu tive que dar aquela, não, eu tenho isso, aí contar a história, eu tenho aquilo, aí foi contando. Então foram Que muitas legal, perguntas que estavam lá no PRH. Então isso que foi muito legal, que legal. E é interessante isso da questão dos pontos fortes, né? Porque se você não sabe seu temperamento, sua resposta pode ficar mais fraca. Mas quando você sabe seu temperamento, pontos fortes e fracos é super E simples eu de você trouxe, trazer, né? é até engraçado, porque quando ela me perguntou, eu lembro de falar assim, o meu temperamento é colérica, então por isso que eu sou assim. Aí, ponto fraco também, ela perguntou assim, pontos a melhorar. E aí eu trouxe as coisas do colérico, então foi muito Que bom. legal. E vem cá, então você venceu a Gup. Venci, venci. Nesse finalzinho, venci. Mas deixa É eu te falar, possível, então. outra vaga quente, eu consegui passar pela triagem da GUP. E olha só que engraçado, eu depois tive um feedback do gestor, depois eu conto essa história, mas ele falou que avaliou mais de 400 currículos, e no fim ele ficou com 3, e o meu era um dos 3. Então eu fiquei Eita, super coisa boa! assim, não passei no final, mas passei nesse início, que me deu até Que uma esperança que legal, funciona de fato, né? Porque a gente acha que não que funciona quando legal, acontece com a gente. que Então, foi legal. Olha só. certo. E seu cadastro da Gup estava exatamente como método. Tava. E olha que eu não assisti uma aula da GUP, acredita, lá depois. Eu assisti aquele início, quando eu comprei lá o curso, e no PRH eu não assisti nenhuma. Então, eu botei do jeito que você explica. Põe lá seu currículo. Aí deixei. Então, deu Total. certo. Fui aplicando e deu certo. Olha isso, que tem muita gente que fica, Rick, mas na Gup e tal, será que eu não posso acrescentar, fazer um pouco que nem o LinkedIn? Eu falo, Gup e site de vagas é igual currículo. É o que Igual todos os currículo. dedicados especialistas estão falando, é o que tá dando certo, E tá foi mais uma isso. aqui para comprovar. Foi isso. Que Exatamente isso. legal. Mais de 400 currículos, Opa, selecionaram três e o seu currículo de uma página. sim, foi uma Que página. maravilha, Paulo, que maravilha. Agora, uma curiosidade, eu não sei se você vai saber responder isso, porque essa vaga, ela, pelo que eu entendi, não estava publicada na Gup, a que você conseguiu, né? Não, Te ela tá. encontraram. Ela Ah, ela estava, estava? mas eu não tinha me inscrito, entendeu? Eu Ah, não tinha entendi, me inscrito. entendi, Aí ela me entendi, achou e falou, ó, continua o processo por lá. Aí foi. entendi. Ah, provavelmente, então, o que que aconteceu? Ela conseguiu ali o seu LinkedIn de alguma forma, Pois deve ter não sido sei isso. aonde. Exato. Pesquisou seu LinkedIn, te encontrou, achou seu WhatsApp, falou com você Uhum. pelo WhatsApp, pediu para você se cadastrar ali na Gup, e aí você vê como que precisa mesmo ter um processo rico de histórias, né? Não adianta só ter a Gup rica de histórias, né? Saber contar, tudo me ajudou, sabe? Eu não Que tenho, de legal. verdade, nada a reclamar. Que coisa boa, Polly. Vamos lá, então, para os finalmente, isso para a parte que eu mais gosto, que é sempre pegar aí a única coisa que vocês recomendariam para alunos do próprio PH. Se Uhum. você pudesse, aí, Polly, dizer uma única coisa para as pessoas focarem dentro do método PH, uma coisa que para você foi um grande acerto, qual seria? Posso falar duas? Pode falar duas. Não, deixa duas. Não, é porque a primeira é justamente acompanhar a planilha de vagas. Faz diferença. Eu acho que eu demorei para acompanhar. E ali, já complementando essa da planilha, é justamente a parte de feedback, que é essa história que eu queria te contar. Que por conta dos feedbacks, eu recebi vários. Quando eu ia perguntar, quando eu mandava mensagem, tudo, eu recebi vários muito bons. E essa última que eu não passei, que eu passei pela GUP, e aí eu fiz 2 entrevistas, né? Se não passei, no fim das contas. Eu pedi um feedback para o gestor, porque ele foi o primeiro, eu pulei já a etapa, não fiz com Sim, RH, ele já foi direto comigo, o gestor da vaga, e aí ele me deu o feedback, ele mandou mensagem no LinkedIn, tudo. Aí, quando eu fui pedir para ele pelo LinkedIn, ele falou assim: Poliana, seria, ao invés de eu te mandar escrito aqui, eu posso bater um papo com você? A gente agenda aqui uma reunião e a gente conversa? Eu falei, claro, vamos lá. Aí a gente marcou.
essa reunião durou mais de meia hora, tá? Porque foi muito bom, assim, ele gostou muito da atitude, ele super elogiou tudo, ele disse o quão difícil. Aí foi quando ele me contou que viu mais de 400 currículos, que escolheu 3, que ele gostou muito da minha postura, gostou daquilo. Só que eu acho que foi mais fit cultural com a empresa, que não deu, assim, que eles estavam buscando talvez alguém menos sênior do que eu era, então, do que eu sou. E aí foi isso, só que ele me deu dica, ele me passou curso, então achei isso muito importante, sabe? Que Pelo menos tem. legal. E ele ainda falou assim: olha, eu estou aqui com seu currículo, eu vou passar para outras pessoas de outras empresas que é do mesmo ramo aqui, que eu conheço, se eles estiverem precisando de alguém, eu vou te indicar. Então foi bom de networking, no fim das contas. Que legal, Mas, Polly, que sensacional. Ó, eu tô feliz aí. Depois, se você puder, lá no privado, você me manda o LinkedIn dessa pessoa aí, porque eu acho que realmente é um gestor que tem uns princípios que a gente recomenda dentro do Recarreira. Porque, não sei se você sabe, ano que vem a gente vai lançar um curso de liderança, e no curso de liderança tem 3 pilares importantes, que é recrutamento, recrutar as pessoas, impulsionar e conectar as pessoas. Essa parte de conectar é você pensar no futuro, curto, médio e longo prazo, se preocupar genuinamente com a pessoa e ter uma conexão ali, uma boa rede de network. Com certeza, esse cara aí, ele vai ficar marcado para você, você vai ficar marcada para ele, e é um network para a vida. Ele falou exatamente isso, ó, eu gostaria de ser um gestor dessa forma, que possa indicar. Ele diz que faz relatório depois que ele entrevista as pessoas, então eu achei super legal a atitude dele, assim. Que legal. Nossa, Uhum. Difícil ter, mas acontece. Que Ótimo. legal. Mesmo não tendo Muito conseguido a bom. vaga, foi muito bom, sabe? Nossa, muito bom, muito bom. E essa questão, Paulo, que você falou da planilha, no PHD eu bato tanto nisso, né? Eu falo, gente, vocês têm que olhar para a planilha todo santo dia. Não, a gente demora. Eu acho que a planilha ajuda a ficar mais claro para você o que você fez, qual dia que você se inscreveu, quantos dias depois você tem que dar o feedback. Então, você tem que pedir um feedback se está ocorrendo ainda o processo seletivo, e é aquilo, né? Você tem que seguir. E aí você fala para colocar várias vagas. Eu vi que faltou isso. Faltou eu ter me inscrito em mais de 100 vagas. Então, eu poderia ter feito melhor essa parte. Perfeito, perfeito. E já pegando então esse gancho, se você pudesse voltar atrás, o que você teria feito diferente? Foi essa parte, com certeza, tanto de networking quanto de inscrição de vagas. Porque o networking é aquilo, você buscar, né? Saber como é que tá aquela vaga, se conectar com as pessoas do RH, tudo. E eu acho que eu faltei nisso. Eu fui fazer isso nos últimos dias. Então, acho que faz diferença. Total, Paulo. E eu vou puxar a orelha de um aluno que é da sua turma 13 e tá na CRH hoje, porque ele mandou mensagem pra gente esses dias falando assim, eu fico um pouco de vergonha de fazer network com RH e tal. Descarado, tem que fazer. E eu achava que a gente era assim, cara, eu vou mandar mensagem, eu vou estar ali enchendo o saco da pessoa, e aí, e a vaga, não sei o que, sabe? Mas, gente, faz sentido você buscar, as pessoas são super receptivas, eu nem esperava isso, e tive todos esses retornos bons, sabe? Que bom, que bom. E como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista? Nossa dedicada 184. Tô feliz, tô entre os 200. Tá nos top 200. Não, e eu comprei o curso acreditando, cara, eu vou conseguir um emprego, eu tenho certeza, sabe? Eu acho que tem método, tem como você seguir e conseguir. Então, foi isso que eu fiz, eu me dediquei. É aquilo, você tem que se dedicar, né? Não adianta, não vai cair nada no seu colo de surpresa. Total. Então, fez total diferença para mim. Obrigada. Que legal. Não, e depois de 180 pessoas, é muito difícil a pessoa falar que não existe um método por trás, né? Foram 180 sortes e 180 pessoas que pegaram, todo mundo seguindo o mesmo método, sendo áreas diferentes, regiões diferentes, temperamentos diferentes, senioridades diferentes, e enfim. E funciona. É possível conseguir emprego aí como você aqui, Polly. Polly, obrigado demais por essa conversa, de verdade. Acho que tem muitos aprendizados. Eu vou puxar a sardinha porque eu sou colérico também. Eu amo conversar com vocês coléricos, porque em uma entrevista de 30 minutos, você já consegue trazer milhões de insights aqui. Legal. A gente direto. Exatamente. E dá para explorar bastante coisa.
E se as pessoas quiserem se conectar com você, pode ir no LinkedIn para poder tirar dúvida, perguntar se é de verdade mesmo, se é fake, enfim. Elas podem fazer Fiquem à isso? vontade. Pode. É Poliana Hífen Dantas. Poliana com 2 N's. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, fica aqui, vou pedir para a editora colocar aqui também. E quais são os seus próximos passos de carreira? Curiosidade? Então, eu quero virar gestora em um momento. Eu dei 2 passos atrás, porque eu já fui coordenadora, e agora eu estou começando como analista, né? Mas eu escolhi até Legal. uma empresa que tem plano de carreira e possibilidade de crescimento. Então, esse é Coisa boa. o plano. Coisa boa. Se eu puder te ajudar, recrutar, impulsionar e conectar. Foca nisso aí, para você poder ser uma boa gestora. E a gente vai conversando sobre isso, Paulo. Obrigado. Sabe que eu gosto muito de você. Sempre gostei das suas ações ali, suas perguntas dentro do plantão. Tenho certeza que a Turma 13 vai ficar muito feliz aqui com essa sua entrevista. Não só a Turma 13, né? Mas todo mundo. E conte com a gente, tá bom? Obrigada mesmo, Rick. Um abraço, Paulo. Tchau, tchau.